Vamos ver o que aconteceu aqui nessa licitação. Primeira coisa, abrimos a documentação de habilitação, todas estão ok, agora eu vou verificar o meu preço unitário. É claro que estou comprando maior quantidade, mas por preço unitário, as propostas das minhas licitantes. A empresa B vai ser desclassificada. Por quê? 5 centavos nem a vaca deixa tirar o leite. Isso aqui é preço inexequível. É um U e um E e um V. Peraí, é um pouco bonitinho. O U é redondinho, inexequível. Aliás, deixa trema até 2012. Pode, não pode? Escrever com trema ainda? Inexequível, só para você saber que pronuncia assim. É um preço tão baixinho que ele não paga nem mesmo a produção, né? Vamos lá, um invase desse produto. Então, é claro que há algum desvio aqui. Ou a empresa não paga tributos, ou ela, de algum modo, está burlando o pagamento de impostos. Senão, não consigo pensar aqui nesse preço. A C também vai ser desclassificada, que o preço dela é alto demais. O preço exorbitante é aquele que foge aí da órbita normal de preços, ele também sai fora. Então, essas empresas são desclassificadas. Me ajuda a pensar no preço da D. Ela me faz 1,5 litro por R$3. Raciocínio lógico aí, o preço está bom? Está dentro do preço que eu pensei? Está igual o preço da E, né? Exatamente. Porque se 1,5 litro é R$3, 1 litro a 2 dá na mesma. Só que a empresa D vai ser desclassificada. Por quê? Ela me oferece um objeto que eu não pedi. A licitação, o objeto em desconformidade com o edital, está fora. A professora, mas dá na mesma. Depende. Se eu vou mandar 1 litro para cada escola, como é que eu pego 1,5 litro? Eu vou dividir ele como? Então, aqui, desconformidade com o edital, né, com o instrumento convocatório, também é eliminada. Eu tenho, então, 2 licitantes classificadas, a A e a E, sendo que a A vai ser classificada em primeiro lugar e a B em segundo. Aí, tudo isso para poder explicar esse inciso aí de número 11. Eu contratei a empresa A e ela vem já há 6 meses me fornecendo o litro de leite a R$1. De repente, as vaquinhas fazem greve e falam que não vão mais dar leite. E agora eu não consigo, melhor ainda, um furacão leva as vacas, ou uma enchente, carrega as bichinhas, e elas foram embora. E eu não tenho mais como a empresa A continuar fornecendo o contrato. O que eu posso fazer? Pegar esse remanescente de contrato, ou seja, o tempo que ainda falta desse contrato, e perguntar se a empresa E, que é, na verdade, a segunda colocada, aceita assumir o restante do contrato que eu firmei com a empresa A, desde que a empresa E me forneça pelo preço da A. Ok? Aí eu posso dispensar a competição. Vou comprar com essa daqui, com dispensa de licitação, mas desde que ela me faça o preço que a A fazia. Senão eu abro uma nova licitação. Colocando, se eu não for, vamos imaginar que não é mais possível fornecer por esse preço. Mesmo que ele seja maior, eu teria que abrir uma nova licitação, tá? Então, lendo isso aí no inciso 11. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior, e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. A correção do preço, ela pode estar associada até para a empresa A, é um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá? Nesse caso, você abre a nova licitação e consegue um preço mais baixo de 2,50. Não era melhor ter mantido, porque, de certa forma, a proposta que você me diz o seguinte. Claro, ele está dizendo assim, mas e se hoje eu não consigo comprar um leite por menos que R$2,50, né, e a empresa tinha o preço de 2? A lei não vai deixar essa margem, porque se isso acontecer, quer dizer que o justo é o preço de R$2,50. Então, também não posso fazer um contrato com desequilíbrio econômico financeiro para essa empresa, porque na época ela pôs essa proposta. Ela pode aceitar
fornecer por R$ 1,90, mas aí reajustar nessa licitação não. Aí tem que abrir uma licitação nova. Ainda que ela queira participar e me oferecer a R$ 2,00 ainda, mas eu tenho que ver se isso acontece num novo procedimento. Bom, aí, vamos imaginar que esse aqui está sendo fornecido lanche para merenda escolar. E supondo que eu nem tivesse a empresa eu tive só uma licitante classificada e acontece um descumprimento de contrato, uma rescisão, e não tem como continuar a contratação com essa daqui. São mais 6 meses até fazer uma nova licitação. Nisso os meninos vão ficar tudo lá passando fome. Se acontece uma necessidade excepcional de aquisição de hortifrutigranjeiros, pão, gêneros perecíveis, a administração pode ir lá no SEASA, comprar, os SEASA são centrais de abastecimento ligadas à administração pública, então são empresas públicas ou sociedade de economia mista em cada caso. Então, ela poderá ir lá no SEASA, comprar com base no preço do dia, mas não é para sempre. É enquanto a licitação acontece. Então, olha aí a próxima situação, que é o 12. Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização do processo licitatório correspondente e realizado diretamente com base no preço do dia. Esse preço do dia é o preço de SEASA, o preço de fornecimento nas centrais de abastecimento. Tá? Então, já foi aí o 11, o 12, nem estou anotando lá para cima mais, nem vamos anotar mesmo. Então, na sequência, o 13... vocês já devem ter reparado que a Fundep, por exemplo, ligada ao FMG, ou muitas vezes essas fundações ou entidades de apoio ligadas às universidades federais, são contratadas para fazer concurso público sem necessidade de que se escolha por licitação qual das instituições vai realizar aquele concurso público. Por que que isso pode? Por que que essa contratação de banca para um concurso independe de uma licitação que escolha a melhor ou a que tenha a proposta mais vantajosa para a administração? Porque elas se encaixam nesse caso aqui. Para então, na contratação, inciso 13, de instituição brasileira, incumbida regimental ou estatutariamente de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, ou a contratação de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que essa contratada tenha inquestionável reputação ética, ético-profissional, né? E não tenha fins lucrativos. Então, é assim que elas são admitidas, que elas são contratadas. E outro detalhe em relação específica à questão do concurso é que, teoricamente, a empresa vai cobrar do aluno, candidato, né, o concurso, o valor suficiente para pagar os gastos com aquela mobilização toda, desde impressão de provas, pagamento de banca, sigilo necessário, logística de aplicação das provas. Tá? Então, não há um valor que é arrecadado a mais e aí uma empresa cobra mais e a outra menos. Então, fica dentro dessa possibilidade aí. Tá? O que mais? Então, outra hipótese estamos aí de dispensa. Mais uma. Aquisição de bens ou serviços nos termos de um acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional. Se é acordo internacional, o Congresso Nacional que aprova. Então, cuidado aí para não trocar, né? Tirar o Congresso Nacional, colocar Senado. Então, grifou acordo internacional, Congresso Nacional. Quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o poder público. Digamos que há um acordo internacional do Brasil com um outro país e que determinado produto entra para nós mais barato do que produzido aqui. Nós estamos com um problema desse, né? Os Estados Unidos fizeram uma deflação do valor da moeda. Então, tem produtos importados que estão ficando mais baratos do que produtos brasileiros. Isso gera um problemão macroeconômico aí. Então, a administração, mas se isso é dentro de um acordo internacional, eu posso adquirir esses produtos que vão entrar para cá mais barato do que são fabricados aqui. Isso acontece muitas vezes com taxas que incidem nas etapas de produção de um determinado bem. Mas, então, pode contratar direto. Olha o 15.
Lembra que eu mencionei o restauro de bem de valor histórico e disse que se a administração vai contratar uma atividade de restauro e essa atividade não é da sua natureza, não é da sua finalidade, não é corriqueira ou cotidiana, é então um caso de natureza singular, que então isso pode ser feito por inexigibilidade, nós vamos ver aqui o inverso. Quando esta restauração de bem de valor histórico é de natureza finalística do órgão ou entidade, ele pode fazer a dispensa. Olha aí. Para a restauração, para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Você pode colocar aí, por exemplo, o IPHAN. O IPHAN escreve assim, ó. Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN, ele pode contratar por procedimento de dispensa. Ou no estado nosso, nós temos o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico. Tá? Então, esses dois aí podem contratar por procedimento de dispensa. Foi? 16. A administração, às vezes, mantém empresas para prestar serviço para elas mesmas. Então, por exemplo, nós temos a Dataprev, que é uma instituição de processamento de dados dentro do governo federal, na área do Ministério da Previdência. Nós temos a imprensa oficial, que vai rodar os diários oficiais. Nós temos, por exemplo, no estado de Minas Gerais, a gente tem a Prodenge, que é uma empresa também de processamento de dados do estado. Tem uma do município, chama Prodabel. Então, a administração pode criar estruturas para prestar serviços de informática e serviços de diário oficial, rodar formulários impressos oficiais, etc. Neste caso, essas entidades podem ser contratadas pela administração por dispensa. Tá? Eu não tenho que buscar isso fora. É o que a gente vai ver aí no 16. São delas mesmo, né? Então, vem lá, para a impressão de diários oficiais, formulários padronizados, etc., bem como a prestação de serviços de informática, a pessoa jurídica de direito público, dos órgãos que integram a administração. Agora, olha a pegadinha, que maldosa. Caiu numa prova de juiz recente a seguinte questão. Vinha lá para você julgar se o item era verdadeiro ou falso. Não me lembro se era uma questão de múltipla escolha, mas era para você julgar cada uma. Aquelas que assim, o 1, o 2 e o 3 estão corretos, o 1 está correto, os 2 e o 3 estão falsos, né? Mas aquela história. Então, vinha assim. Lembra lá atrás, quando falou a compra de bens prestados por entidades da própria administração, vírgula, observado o preço de mercado? Aqui não fala. Aqui fala para o serviço de imprensa oficial e serviços de informática. Ponto final. Aí a questão de prova vinha lá. Serviços de imprensa oficial e informática, vírgula, observado o preço de mercado. E a frase era falsa, porque aí não menciona a questão de preço de mercado. É independentemente de preço de mercado. Tá? Então, escreve isso aí para você não esquecer. Na verdade, o que você vai fazer é onde falar que é preço de mercado, grifar, né? Olha o próximo. Quando a administração compra um determinado produto, vamos imaginar carros, veículos. Ai, tem horas me aperta. Veículos. E esteja estipulado lá que a condição de garantia daqueles veículos, uma das condições, seja que as peças instaladas durante o período de garantia sejam peças originais. Se isso vier estipulado, quer dizer que a compra de peças com outro fabricante implica a perda da garantia. Então, aqui vai dizer que a gente vai poder comprar aquisição de componentes, peças de origem nacional ou estrangeira, necessárias à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original do bem, quando tal condição de exclusividade for indispensável
Perdi meu pedacinho aqui, a vigência da garantia, ok? Tem lógica, gente. Todos os dispositivos têm um porquê. Você percebe que se aquilo acontecesse no caso concreto, a administração acabaria tomando mesmo esse posicionamento. O problema é que são inúmeras situações esdrúxulas para a gente ficar guardando cada uma delas, né? Então, em regra, quando a gente lê o artigo 24 na prova, você chegou lá na prova, se deparou com esses textos. Você fala assim, não, isso aqui tem lógica. A gente tem tendência a achar que essa é verdadeira. E aqui não tem lógica, dá vontade de marcar falsa. Então, só tomar cuidado com palavras que eles podem colocar aí no meio, tornando o texto completamente diferente do que está escrito. Tá? Mas não vão ficar trocando palavrinhas nem nada. Olha esse. Esse, para mim, é um primor. Um belo dia, um navio brasileiro atracou lá na França, essa historinha que eu estou inventando, e lembrou que tinha esquecido de levar suprimentos para a tripulação. Aí volta todo mundo faminto, né, para poder comprar aqui. Não, vai comprar lá e vai trazer, mas precisa de comprar sem licitação. Essa que é a ideia que está aqui. Todos esses casos, a gente percebe claramente, deve ter acontecido um dia na prática, deram um jeitinho, dispensou ali o procedimento licitatório, aí depois coloca na lei, põe aí, que vai que acontece esse trem um dia de novo. Ninguém sentou, vamos aqui elaborar uma lei de licitação, pensa aí num caso para dispensa. Aí você fala assim, professor, coloca aí calamidade de emergência, uma situação que eventualmente pode acontecer dispensa, ótima ideia. Põe aí, professora, baixa o valor, se for tão baixo, às vezes fazer licitação sai mais caro. Aí o outro me vira e fala, no abastecimento, cadê? Perdi o meu, tá vendo? Tão difícil que ele é que eu perdi ele. Na compra ou contratação de serviços de abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estado eventual de curta duração, em portos, aeroportos, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade, os propósitos da operação, de seu valor não exceder o limite de convite. Não é uma boa ideia, professora, colocar isso aí? Ninguém nunca ia conseguir pensar isso antes de ter acontecido. Então, está dizendo aí, no abastecimento de navios, embarcações e tropas e seus meios de deslocamento, né? Quando estiverem em estado eventual em portos, aeroportos, distantes da sua base operacional, pode ser feita a aquisição direta de bens, desde que observado o limite máximo de convite. Limite máximo de 80 mil aí para essas aquisições. É a única exigência que é feita. Cai. Mas como, professora, que isso cai em prova? Vamos imaginar que viesse assim. Quer ver? São casos de dispensa, exceto. Não vão copiar esse texto desse tamanho, que nem cabe na questão de prova. Aí vem lá, A, abastecimento de navios. B, calamidade de emergência. C, guerra. D, contratação de artista. Contratação de artista é inexigibilidade, acertei. Não tem que vir o texto todo. Quando vem o texto todo, eles vão trocar alguma coisa mais jurídica. Não vai colocar assim, no abastecimento de navios, embarcações, não coloquei tropas. E trocar uma palavrinha e falar que vai ficar falso. Tá? Teria que trocar mesmo o conceito. Por exemplo, nesse aí, colocaria lá, no abastecimento de navios, embarcações, qualquer que seja o valor. Não, é no limite de convite. Então, é algo esdrúxulo, mas você só identifica se você algum dia na vida tiver visto esse artigo 24. Bom, o que mais? Compra de material pelas Forças Armadas. Pode ser feito com dispensa, mas não se estes materiais são bens de uso pessoal ou de uso administrativo. Então, o que for necessário lá para as Forças Armadas pode ser contratado por dispensa. Mas material do escritório, por exemplo, sabonete, né? Pensando aí os bens de uso pessoal, não pode ser contratado por procedimento de dispensa. O que mais? 20. Contratação de associação de portadores de deficiência física. Essa instituição tem que ser, então, sem fins lucrativos de comprovada idoneidade. Feita, então, a contratação por órgãos ou entidades da administração pública para a prestação de serviços de fornecimento de mão de obra,
desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado. Grifa esse pedacinho aí. Então, se falar lá, independentemente do preço de mercado, ficaria falso. A gente tem aqui em Belo Horizonte aquela instituição São Rafael, que dá apoio às pessoas com deficiências, ou melhor, com limitações visuais. Eu posso contratar esta instituição para me fornecer, por exemplo, digitadores. Aí eu não tenho que fazer uma licitação para contratar uma empresa de digitação. Eu posso contratar diretamente com ela, porque aí o intuito é muito mais o caráter de auxiliar ou de parceria, né, nesse projeto social do que mesmo o serviço propriamente. Mas, se ela virar para mim e falar assim, o preço um preço exorbitante, muito mais caro do que eu contrataria qualquer empresa de digitação no mercado, aí não. Tá? Aí não pode. O que mais? 21. Para a aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica ou tecnológica, com recursos fornecidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou instituições ligadas ao CNPq. O que é isso? Eu vou fazer uma pesquisa científica. Preciso de comprar lá uns tubinhos de ensaio, uns microscópios, ou talvez ali um corpo para estudo. Esses bens alocados para pesquisa científica e tecnológica não passam por procedimento de licitação. Podem ser contratados por dispensa. Eu nunca entendi o porquê desse dispositivo. Mas aí um dia uma aluna disse assim, professora, eu sou bióloga, em geral, é porque o pesquisador não tem muita paciência dessas burocracias aí da licitação acabar, não. Tá? E eu falei, não é de todo impossível que seja essa a justificativa. Mas aí, pensando nisso, eu pensei uma coisa. E se bobear, nem a bactéria espera também, né? Eu estou estudando a mutação de um vírus. Quero ver as etapas de mutação dele. Se for esperar os 6 meses da licitação acontecer, quando eu chegar lá, o vírus já passou 7 vezes por mutação e eu não consegui acompanhar. Então, considerando essa dinâmica da pesquisa científica e a necessidade especificamente, então, de um produto ali imediato, eu posso fazer por dispensa. Mas lembrem-se sempre que todos esses casos permitem fazer licitação também. Então, vai que é uma pesquisa que eu vou fazer daqui a 1 ano, eu posso comprar agora por licitação, tá? Mas pode também dispensar. Seguiu. Se um ente político tem uma concessionária, a CEMIG em relação ao Estado de Minas Gerais como fornecedora de energia elétrica, ou a Copasa, o serviço de água, para que o Estado vai contratar a luz com outra empresa? Então, vem, na contratação de fornecimento de suprimento de energia elétrica e gás natural, pus a água aí sem querer, no caso teria que ser a Gasmig e a CEMIG, para o nosso caso específico do Estado de Minas, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. Então, se eu vou contratar a própria concessionária, ela está ligada à estrutura da administração pública. Então, direto. A mesma coisa do seguinte. Contar com as empresas da própria administração, exatamente o mesmo raciocínio. A mesma coisa esse aqui também, o 18 não, onde que eu estou? Eu estava no 22, o 23. 18, ficando doido. O 23. Por quê? Se a Petrobras tem como subsidiária a Transpetro, ela vai transportar o petróleo com outra? Na contratação das empresas públicas e sociedade de economia mista com suas próprias subsidiárias, é lógico que é possível fazer a dispensa de licitação. Esse aí seria o 23. (24) Teoricamente, é um raciocínio bom para esse 24 todo. Se a administração já fizer, seja em qualquer uma dessas situações que nós lemos, ela não vai ter que buscar fora. É verdade. Olha esse 24. Ele tem caído bastante em prova de concurso e com uma pegadinha que tem sido comum em todas as bancas, que é o seguinte. De novo, o que a gente chamava de organização social? A contratação de uma empresa privada, nem vou falar empresa, que dá ideia de lucro, mas uma entidade privada filantrópica para assumir a administração de um serviço público não lucrativo.
Então, digamos que o Estado de Minas Gerais para prestar saúde de forma consorciada. O que já está estabelecido nesse consórcio não passa por um procedimento de licitação. Vamos imaginar que Belo Horizonte e Betim resolveram construir um hospital juntos. E Contagem, os três. Belo Horizonte vai entrar com um projeto, Betim vai mandar mão de obra, Contagem vai mandar maquinário. Esse fornecimento da mão de obra, esse fornecimento lá do maquinário já está dentro do combinado no consórcio. Então, não preciso fazer uma licitação para que esses produtos sejam, para que esses serviços, ou bens sejam fornecidos ali dentro daquele consórcio que já existe. Então, uma vez celebrado um consórcio público ou um convênio de cooperação técnica entre os entes políticos, eu não vou falar de novamente realizar ali uma licitação. Tá? Aliás, nem novamente, porque não tem que ter licitação para consórcio e convênio. O que mais? O 27. O 27 é um exemplo difícil de passar no SAT, porque nem todos os estados, ou até mesmo pensando nos municípios, têm essa vivência que nós temos aqui em Belo Horizonte, da ASMARE. A ASMARE é uma associação de catadores de papel, então população de baixa renda, que faz, na verdade, nem papel, ela chama de papel, mas eles catam material reciclável e foram treinados, capacitados por instituições, ONGs, etc., para trabalharem dentro das regras de saúde pública, etc. E a ASMARE, ela tem prêmio internacional, ela tem apoio do Banco Mundial, se não me engano, ela tem projetos como aquele Reciclo, que tem até um barzinho que é mantida pela instituição, né, pela associação, marca de roupas, eles têm uma série, então, de produtos ligados a essa instituição. O que quer dizer com isso? É que é uma instituição extremamente organizada. Ela no começo não era, mas ela fez parte de um projeto da UFMG que capacitou e treinou toda a estrutura de funcionamento dela. Então, para a administração contratar o serviço de reciclagem ou de coleta seletiva, por assim dizer, ele poderá contratar instituições como essa, que trabalham dentro de um padrão previsto na legislação. Tá? Isso não se aplicaria, então, se a gente pensar, igual a gente vê, às vezes, não sei se está assim, mas em São Paulo, vi uma reportagem esses dias mostrando, catador de papel, ele pega lá o seu lixo, né, um lixo comercial, por exemplo, abre, sai despejando na rua tudo que não serve, aí pega o papelão, as caixinhas de sapato, né, coloca lá no carrinho dele e deixa aquela lixarada esparramada no chão, que depois vai acontecer de entupir os bueiros e dar os problemas de enchente. Então, digamos que eles se associassem lá, eles não poderiam nunca ser contratados com base nesse dispositivo. Tá? O que é que vem aqui? Olha o nome que grandão. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em área com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuada por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Ah, já decorei, viu, professora? Foi muito bom. Obrigada por você ter lido tão rápido. Não dá nem para realmente decorar um dispositivo desse aqui. Mas o que já caiu em prova desse? Na contratação de coleta, processamento e comercialização de quaisquer resíduos sólidos. Vejam que o quaisquer é gritante, ele assusta você quando você pega o texto. Não é quaisquer resíduos sólidos, são resíduos sólidos, urbanos, recicláveis ou reutilizáveis. Tá? Tá acabando. Falta só mais 4. 28. O 28 diz assim: para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país e que envolvam cumulativamente
alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. Eu só sei de uma coisa que encaixa aí. Há um projeto de proteção da floresta amazônica, projeto Simvan, que trabalharia com a compra de satélites para a proteção da floresta amazônica. Então, a gente teria alta tecnologia, complexidade e defesa nacional numa estrutura só aí de contratação. Aí pode ser realizado o procedimento de compra direta. O que mais?